A praxe de hoje eu vou falar sobre os erros muito frequentes em facetas em resina e como você vai acertar adequadamente, prevenindo esse tipo de erro, e vai fazer uma diferença muito grande nas suas facetas em resina. Eu gosto de sempre acompanhar nas mídias sociais muitos casos de facetas em resina. Por quê? Porque eu testo muitas cores e eu gosto de acompanhar muitos profissionais. Só que eu vejo que existem alguns erros básicos e frequentes nas facetas em resina de muitos profissionais que acabam acarretando uma faceta artificial. É muito bom lembrar, muitas pessoas pensam que faceta é uma restauração simples e aí acabam ocorrendo os erros. Existem vários fatores que influenciam no sucesso das suas facetas em resina e eu vou te falar alguns fatores e eu vou te ajudar. Preste bem atenção. São fatores que eu já errei no início e agora eu tenho muito cuidado para não cometer esse tipo de erro com as minhas facetas em resina. Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, que hoje esse vídeo é super completo e ele é fundamental para você mudar suas facetas. Com certeza daqui uma semana você vai falar: minhas facetas estão melhores. Então, bora pro vídeo? Facetas em resina, e aí você terminou elas. Geralmente eu estou falando em facetas mais brancas, vamos falar na escala Bleach, que é uma escala muito utilizada hoje em dia, BL1, BL2, AB meio, né? Então, um dos fatores é você colocar adequadamente a textura. Tem profissionais que não vão utilizar textura em facetas ultra brancas. Consequentemente, você vai ter um dente sem áreas de espelho e reflexão de luz adequadas. O que quer dizer isso? Se você tem uma área de espelho muito ampla, que seria a frente da sua faceta, e sem uma textura adequada, você vai ter um dente que vai ter uma projeção para frente. Você vai olhar, o paciente parece que está dentuço, né? O dente chega à frente dele. Por quê? Porque você não trabalhou as 3 inclinações adequadas e você não trabalhou a textura adequada nesse paciente. Então, eu gosto sempre de trabalhar a textura e suavizar ela. Essa é uma recomendação que eu já vou falar para vocês. Muitos profissionais fazem muitas texturas com pontas diamantadas. Só que o que acontece? Tem pacientes que são fumantes ou que não têm um bom cuidado de higiene. Mesmo você tendo um alto polimento, essa textura, com o passar do tempo, ela pode querer começar a levemente manchar ou pigmentar. Por quê? Porque o paciente, às vezes, ele não tem um cuidado diário adequado para aquela textura. Então você suavize um pouco aquela textura, utilize pontas multilaminadas, e recentemente a DH Pro lançou uma ponta para você fazer textura em facetas em resina, até suavizar. Até eu vou atualizar o meu kit de polimento, e nesse kit vai ter essa pontinha que tem lá na DH Pro, o kit de odontologia prática, vai ter essa pontinha que vai suavizar essa textura. Isso é muito importante porque você cria desníveis na sua faceta, tá? Esses desníveis vão fazer uma naturalidade muito grande, tá? Um outro detalhe muito fundamental é quanto você aplicar a translucidez na sua faceta em resina. E eu vou te ensinar alguns segredos, tá? No meu curso lá, Mestre das Facetas em Resina, eu te ensino como você diagnosticar a translucidez e como você adequar ela. Por quê? Porque muitos profissionais têm medo de aplicar a translucidez. O paciente chega: doutor, eu não quero aquela faceta com a pontinha transparente, tá? Eu quero uma faceta bem branca. Ok, tudo bem, ele tem esse receio, mas será que você não conseguiria colocar uma naturalidade naquele caso? Será que você não conseguiria entregar a mais para aquele paciente com a sua faceta? Eu acho que sim, mas o paciente tem receio porque ele viu, às vezes, algum profissional que usou adequadamente aquela translucidez. E você tem que saber utilizar a translucidez,
Por quê? Porque existem casos de classe 4, existem casos de 2 facetas, de 4 facetas, de 6 facetas. E aí, como é que você faz? Então, lá no curso Mestre das Facetas em Resina, você se torna um mestre das facetas, porque eu te ensino um passo a passo adequado para você saber utilizar as resinas de translucidez e ainda as resinas adequadas. Você não precisa testar. Para você ter uma ideia, eu tenho 10 resinas de translucidez e eu já sei quais eu utilizo. Algumas eu deixo de utilizar, mas eu já testei elas, tá? Então eu não quero que ocorra isso com você fique testando, errando, manchando as suas facetas, tá? Então, como que eu vou trabalhar de forma certa a translucidez? Adequando para cada paciente. Um dos fatores é a idade. Pacientes com 50, 60 anos de idade e você fazer uma alta translucidez, um ralo incisal, será que é adequado? Não vai se encaixar. O paciente vai olhar, vai falar: opa, tem alguma coisa de errado, o meu dente nunca foi assim, né? Uma translucidez acinzentada, será que é indicado? Será que combina com aquela resina? Não, os pacientes querem uma naturalidade. Se você ver os meus casos lá no Instagram, eu trabalho as facetas ultras realistas. Então você vê que tem uma translucidez, uma naturalidade incrível. Assim, o paciente olha e fala: opa, o que você fez de diferente? O que você fez de natural? É a resina adequada, combinando com uma resina BL2, BL1 adequadamente, tá? Então assim você vai ter uma translucidez adequada. Da mesma forma, quando você está trabalhando 4 dentes, você tem que ver a translucidez dos outros dentes. Você pode criar uma certa translucidez média e aí você vai conseguir mudar as suas facetas em resina, né? Então é muito importante isso. E eu acho que um terceiro erro muito frequente mesmo, é a espessura da sua faceta em resina. Se você está aplicando muita resina na sua faceta, ela está ficando muito espessa. Consequentemente, você está criando excessos e você está criando um volume exagerado à frente daquele dente, tá? Então, muito cuidado com esse erro muito frequente, né? A espessura adequada. Então, um dos segredos, se você está tendo dificuldade, você está vendo que você está aplicando muita resina, elas estão ficando grosseiras, faça uma faceta, dê o acabamento dela, diminua a espessura dela, fala: opa, esse volume dessa aqui ficou adequado, eu acho que eu cheguei no volume adequado, parte para a segunda faceta. Assim você já vai ter o volume adequado para a próxima faceta. Olha que legal, tá? Isso faz muita diferença para quem está errando a espessura na sua faceta. Faça a primeira, defina a espessura adequada e aí parte para a segunda faceta. Aí você vai ter um volume adequado para a sua faceta em resina. E uma outra questão muito crucial, de um erro muito frequente, é que você olha assim, esse erro até é muito frequente em laboratórios que você manda fazer porcelanas, né? Eu já trabalho com reabilitações oral há mais de 15 anos, né, tá? Então, um erro muito frequente é eles não definir uma meia adequada. A meia seria aquela meia incisal, aquela pontinha no meio dos dentes lá. Muitos laboratórios acabam mandando aquela meia toda igual. E eu vejo muitas facetas com um erro muito frequente. Olha, doutor, o que tá achando da minha faceta? Olha, tá muito legal, mas a meia tá toda igual. Então a meia sempre ela é crescente, ela vai abrindo do central para o lateral, para o canino, para o pré-molar, assim por diante. Aí você já vai ter uma anatomia melhor, tá? E aí eu vou falar um ponto muito crucial que eu acho que é fundamental para você fazer uma faceta adequadamente. Uma das aulas que eu fiz lá no curso Mestre das Facetas é de anatomia dental. Então lá eu desenho, eu mostro as funções adequadas, os detalhes corretos anatômicos. Se você acertar mais de 50% da sua anatomia, você já
preveniu muitos erros das suas facetas. Prestou atenção? Foque na anatomia, tá? Alguns erros de cor são muito frequentes quando não fazem guia palatina para fazer as suas facetas. Então aí tem erros na incisal, de um dente ficar mais translúcido, outro menos translúcido, faz a mãos livres, ocorre muito isso, tá? Então esse é um erro muito frequente também. Mas um dos erros fundamentais seria você fazer uma anatomia inadequada. Vamos dar um belo exemplo. O central, o lateral, ele tem um volume mais próximo à cervical, uma área de bossa maior do que no terço médio e no terço incisal. Então, se você está colocando muita resina no terço médio e na incisal, vai ficar uma bolota. Então, o incisivo vai ficar formado de bolota. Você vai olhar, você vai falar, opa, tem algo de errado. E é muito frequente isso, que eu vejo muito frequente, e eu tomo um cuidado porque os meus caninos eram assim, é ele ter muito volume, também ser muito arredondado, tá? Muito arredondado, muito bolota, como eu falei, tá? Ter muito volume na cervical e muito volume no terço médio e incisal. Então, geralmente, você vai diminuir esse volume de resina no terço médio e no terço incisal. Então, por isso que serve essas outras indicações que eu te falei. Você fazer uma guia de trabalho. Mas eu faço a mãos livres lá no curso lá que um profissional está dando. É muito mais fácil, é muito mais rápido. É muito mais fácil porque ele tem uma técnica muito boa, né? Ele faz com uma mão só, de olho fechado, né? É legal para um professor fazer isso. Que nem tem alguns professores que eu vejo fazendo a dentina primeiro, depois a cunha palatina, depois a vestibular. Cara, se eu for fazer dessa forma, eu nunca vou acertar uma faceta minha. Então, por quê? Porque ele aprendeu daquela técnica e ele faz facilmente assim. Eu não consigo fazer. Então, eu recomendo para você fazer uma guia. Lá no curso Mestre das Facetas eu ensino a fazer uma guia modificada. Já cansei de falar nos vídeos aqui. Você não precisa mandar para o laboratório. Você economiza mais de 20% no caso. E aí você faz a guia, tá? A guia mocap que eu tô falando, tá? E aí, cuidado nos volumes para sua anatomia. Prevenindo, anota aí todos esses itens que eu te falei. Preste atenção, anote aí todos esses itens que eu te falei. Com certeza, daqui uma semana, hoje você vai deixar o like aí, você vai compartilhar esse vídeo e daqui uma semana você vai falar, doutor, as minhas facetas já mudaram. Me marca lá no Instagram, doutor.rafael.gado, me manda lá e fala assim, olha doutor, depois desse vídeo a minha faceta teve uma mudança bem legal, tá? Espero ter gostado desse vídeo, dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora só testar na